Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê Om Ishwara. Ah, concluindo a nossa classe de ontem, né? Ficaram faltando duas páginas deste arquivo. É o arquivo que conclui a parte central do Bhagavad Gita, né, do capítulo 7 ao capítulo 12, e que representa mais ou menos, né, este capítulo 20, a síntese do Vedanta, dos Vedas, da natureza de Deus, e não somente da natureza de Deus, a real natureza de Deus, a real natureza da realidade, mas os benefícios inerentes à compreensão da real natureza de Deus, né? Então, nós vimos isso ontem e nós recomeçamos hoje a partir do verso 20, tá? Aqueles devotos que me mantêm como objetivo principal e que seguem fielmente este ensinamento, que é dármico, que observa o Dharma, a justiça, né? A moralidade, a ética. Ele, ensinamento é imortal, significa dizer que ele sempre existiu porque ele é embutido na criação. A gente sabe que quando a Maya Shwara, né, através desse, né, Maya Shakti projetam este universo, eles têm um segundo problema. Agora que ele foi projetado, ele precisa ser mantido, sustentado. E o universo é sustentado por leis e princípios extremamente inteligentes e bem arquitetados, bem estruturados, né? Então, a inteligência que sustenta este universo, né, ela é parte inerente da criação. E não existe somente a inteligência do ponto de vista científico, físico, né? Porque nós sabemos que existem leis físicas, leis químicas, mas do ponto de vista do jiva humano, as leis, talvez as mais importantes, são aquelas éticas, morais e psicológicas, tá? Então, o Dharma, ele é uma escritura, né? Que mais ou menos elementos do Dharma estão sempre presentes em todas as estruturas religiosas e espirituais. Inclusive, o budismo é praticamente norma de comportamento, né? E etc. E observação do Dharma. Mas todas as religiões, eu não sou um experto em religiões, elas, elas introduzem né, as leis de Deus, né, os mandamentos de Deus, como viver na sociedade, observando as leis de Deus, etc, etc, né? Então, o Vedanta se distingue de todas essas outras religiões porque ela não apresenta simplesmente mandamentos, ela apresenta uma ciência que revela com muita clareza e sofisticação a natureza de Deus como essa inteligência suprema, que nada mais é do que leis e princípios que estão embutidos na criação, entre elas as leis dármicas, as leis morais, né, as leis éticas. E ele explica a importância do indivíduo compreender Deus. A gente vai entrar no próximo arquivo, que é o summary, né? Que é a conclusão, o resumo, né? O resumo deste capítulo 12, né? Então, ali o Swami elabora um conceito que eu acho muito legal, né? O conceito de que você só tem realmente uma atitude de apreciação e amor e valorização por alguma coisa que você realmente compreende, tá? Então, você precisa, né, compreender alguma coisa, porque, como eu costumo dizer repetidamente, a compreensão associada à nossa força de vontade, né, ela se torna, né, ela se torna uma colisão
potente para vencer este inimigo cósmico que é a ignorância, a vidya, né? Essa ignorância a respeito da real natureza do eu, real natureza do Deus, real natureza da realidade, né? Então, nós precisamos de quê? De conhecimento. Somente então a nossa força de vontade ela será ampliada, né, empoderada, né, de tal modo que a gente possa vencer essas tendências, todas elas fundadas na ignorância a respeito da natureza do Atma, na natureza de Deus, na natureza do ser que nós somos, né? Então, a importância de nós compreendermos Deus do ponto de vista, né, Saguna, e do ponto de vista do Svarupa, a totalidade, né, da natureza, né, manifesta do cosmos, manifesto, né, e mais sutilmente ainda compreender Deus como todas as leis e princípios que sustentam essa projeção física material, né? Então, quando a gente tem essa percepção de Deus, né, mais sofisticada, completa, né, aí a gente compreende que se nós não vivermos em harmonia com as leis, né, do meio ambiente, as leis do Criador, né, as leis do Dharma, como queiramos, né, as leis de Deus, se a gente não vive em harmonia com essas leis, a gente sofre e faz sofrer os outros. Então, a gente tem aqui uma compreensão muito profunda que vem martelada, né, pelo Vedanta, o Dharma apresentado não somente como mandamentos ou normas de condutas que devem ser seguidos através da força de vontade e disciplina. Força de vontade e disciplina são importantes, mas precisam estar aliadas com uma compreensão por si profunda. Então, nós temos dois. Nós temos um conhecimento profundo, uma compreensão profunda que nos dá mais poder de exercício do nossa força de vontade, do nosso free will, né? Da nossa escolha de viver em harmonia com o meio ambiente, né? Então, isso aqui é um ensinamento justo, dármico e eterno, porque ele é embutido na projeção deste universo aparente, tá? Essa projeção, ela está sempre presente, essas leis estão sempre presentes, de vez em quando a ciência tap, ela simplesmente descobre, ela estava coberto por uma ignorância, elas levantam, analisando o fenômeno, aí descobre algumas leis que quase que frequentemente precisam ser revisadas depois, né? Mas ainda assim, descobrir leis e princípios não é produzir leis e princípios. Essas leis e princípios existem embutidas na criação e de vez em quando ao intelecto humano através das investigações científicas tap into, né? Elas descobrem ou elas descobrem o véu da ignorância e começam a investigar e descobrir algumas leis e princípios, né, científicos, tá? Então, este ensinamento é eterno, é imortal, sempre existiu, sempre existirá, assim como todas as leis físicas e químicas sempre existem, independentemente da nossa ignorância ou conhecimento a respeito delas, tá? Swami Krishnaji disse que, mais uma vez, que esses devotos, o devoto mais avançado, que é um Jnana Yogi, né, que tem como objetivo principal, né, a realização do ser, eles seguem fielmente esse ensinamento, como mencionado, né? Então, nada mais é do que uma descrição de um Jnani ou um Jnani Yogi, né? É, e ele desfruta, assim, de um estado de espírito muito bacana, né? Então, eu costumo dizer que a maioria das pessoas não confiam tanto nas escrituras, e às vezes desconfio que tudo isso seja conversa para boi, fazer boi dormir, né? Essa história que o Yanni desfruta disso, desfruta daquilo, bababá. E leva tempo para o indivíduo realmente desenvolver uma confiança nas escrituras, naquilo que está sendo dito pelas escrituras e pelo guru, né? Então, este Yanni é dito ser livre dos ganchos que nos amarram, que nos prendem, né? No samsara. E o Swami disse, então, o estudante de Vedanta, né, mais sério, imediatamente irá dizer, sim, eu quero esse objetivo. Se moksha é somente isso, mas eu quero.
Eu pensava que moksha fosse uma experiência transcendental de êxtase espiritual, né? De bem-aventurança ou de santificação, que permanecesse invariável com o indivíduo para sempre, né? Não, moksha não tem nada a ver com uma experiência mística ou transcendental. Moksha tem somente a ver com o conhecimento. Esse conhecimento precisa ser firme, claro, bem sustentado pela lógica apresentada de todos os ângulos, né? Lógica apresentada pelo Vedanta, pelos Upanishads, e ele vai ser estabelecido na mente, né, do inquiridor, do investigador, do buscador, sempre em associação com o seu guru e com a escritura, né? Isso vai sendo desenvolvendo, essa visão vai sendo desenvolvida, né? E o indivíduo, passando pelo processo, pelos 5 níveis de devoção, acabam chegando a ter aquele tipo de mente. Então, mais uma vez, o Vedanta se trata somente de conhecimento, mas o conhecimento per se, a nível teórico, intelectual, acadêmico, ele não resolve o problema. Ele precisa ser devidamente internalizado, precisa ser devidamente assimilado, né, de tal modo que ele possa transformar a nossa personalidade emocional, psicológica, como muito simplesmente coloca o Swamiji de novo, e de novo, e de novo, né? Então, como eu posso atingir esse estado, né, o indivíduo que realmente compreendeu que toda experiência mística é por natureza efêmera, né, impermanente, ela vem, vai, passa e se modifica de momento a momento, né? O indivíduo fala, né, eu compreendi que a solução não pode ser uma experiência, porque a natureza da própria de qualquer experiência é a impermanência. Eu quero buscar aquilo que me transforma permanentemente. Então, o indivíduo se tornou maduro para entrar no âmbito dos ensinamentos do Upanishad, né? Os Upanishads. Então, como eu posso chegar a obter esse estado mental, esse estado de espírito, né? E nós dizemos sempre, o Swami sempre diz, né, que não existe nenhuma atalho, né? Não existe nenhuma miscelânea, né, de ciência moderna. Se tudo isso é sobre MIT a nível energético, isso é lógica, biológica, né, estrutura molecular. Então, nada disso serve como ensinamento para revelar a natureza de Deus, a natureza nirguna Atma, real natureza imortal do indivíduo, porque todos esses estudos se referem a fenômenos de mítia, tá? Então, o Swami aqui brincando diz, não existe nenhum tratamento que represente um atalho como o choque elétrico, né? Ah, esse tal espírito somente é possível através de um processo gradual, no qual o indivíduo vai amadurecendo e desenvolvendo esta emoção sublime que é a devoção, a reverência, o amor e a gratidão pela oportunidade, que oportunidade aqui do milagre da vida, né? Tendo recebido, né? Tendo recebido este corpo humano com um intelecto capaz de utilizar este Viveka Shakti, né? Essa capacidade de discriminação e realizar aquilo que é livre e independente do mundo, mas que é sempre ali como pano de fundo, né? O espelho refletor, né? O apoio para o mundo, né? Então, eu sou livre enquanto encarnado neste mundo aparente, é considerado, é referido frequentemente como Jivan Mukti, né? E não há atalho, o indivíduo tem que passar pelas yogas. Krishna diz, fala sobre os 5 níveis, eu não vou repetir, porque vocês lembram os 5 níveis, né? São 2 níveis de Karma Yoga. Quem é que não lembra dos 5 níveis? Levanta a mão, por favor. Então tá, então todo mundo lembra, né? Então, os 5 níveis são 2 níveis de Karma Yoga, 2 níveis de Upasana e depois o Yana Yoga do Vedanta. É, muitas vezes, isso é neste contexto que aqui o Krishnaji apresentou a devoção,
como se fosse um grupo de sadhanas, né? Como se fosse um pacote de sadhanas que precisam ser condicionadas ou permeadas por essa atitude de reverência, amor e devoção, tá? Porque é um grande purificador do complexo corpo, mente e sentidos, né? Então, é dito que esta série de sadhanas, né, é denominada como um pacote. Jnana Yoga é um pouco contraditório, porque o Vedanta, repetidamente em outros textos, né, Shankaracharya diz, não existe per se um caminho espiritual chamado devoção ou bhakti, não existe bhakti yoga, mas a devoção ela precisa estar presente em todo e qualquer caminho espiritual. Fundamentalmente, segundo as nossas tradições, segundo a nossa tradição, existem dois caminhos: o caminho da ação e o caminho da contemplação e conhecimento. O caminho da ação é chamado de Karma Yoga, que vai de mão dadas com a observação do Dharma, né? Então, este é o caminho, através das ações, o indivíduo vive no mundo, ele é muito ativo no mundo, ele tem que converter todo esse faz-faz em prática espiritual, através desta compreensão do relacionamento entre o Jivatma, Ishvara e Jagata, significando dizer o mundo e suas leis, né? Então, o indivíduo mais ativo no mundo, mais participante do mundo, ele entra no âmbito do Karma Yoga. E o Karma Yoga tem dois níveis, né? Em ambos os níveis, o indivíduo precisa desenvolver a devoção, né? Senão, ele vai se tornar um cabeção, né? Para brincar de rima aqui, né? Ele vai simplesmente compreender esses ensinamentos a nível teórico, mas não vai desenvolver aquela atitude realmente que purifica e transforma, né? Então, o primeiro nível de Karma Yoga é aquele com interesse pessoal, de modo geral, é denominado Sakama Karma, né? Ele quer coisas do mundo, mas ele integrou Deus na sua vida, na sua equação de vida, e faz preces, orações, e pujas e sadhanas, pedindo a Deus a remoção dos obstáculos entre o seu desejo e a realização dos mesmos, né? Então, este é o primeiro nível de Karma Yoga. E quase que invariavelmente, esse primeiro nível de Karma Yoga, o indivíduo está associado com Ishta Devata. Ishta Devata é uma deidade pessoal, seja ele Krishna, Sarasvati ou Lakshmi, qualquer que seja o santinho, é um representante de Ishvara, e naturalmente Ishvara é um representante de Brahman. Nirguna Brahman, Saguna Ishvara, e todos esses representantes assim por dizer, representantes, né? Esses representantes de Saguna Ishvara, que são simplesmente são projeções da mente humana na medida que a mente humana quer determinadas coisas e existe um consenso geral de que determinadas deidades facilitam o ganho da saúde física, o ganho da prosperidade material, o ganho disso, o ganho daquilo. Então, existe centenas ou milhares de deidades para cada tipo de desejo humano. Isso, né, nos dá uma indicação, e aqui e ali a gente ouve alguns Maharajas dizerem que tudo isso é parte da cocriação deste universo aparente, a cocriação por parte do Jiva e seus desejos, né? Então, nós vamos criando esses deidades e projetando neles o poder de remover os obstáculos, né? Então, neste período aqui, o indivíduo ah, didaticamente apresentando, né, o Swami apresenta como você tem que passar pelos dois níveis de Karma Yoga, depois os dois níveis de meditação, de Upasana Yoga, né? Então você começa com um devoto de uma deidade pessoal, Niskama, o Istadevata, e você tem interesses pessoais. No segundo, você já vai ampliando a sua compreensão da natureza de Deus, você já começa a ver Deus como a totalidade, todos os nomes, cores e formas, e você começa a ver Deus até como a suprema inteligência que sustenta todo o universo. Então, ali você já se tornou um Bhakta, né? Mais condicionado pela atitude do Niskama Bhakta, ao invés de Sakama Bhakta. Niskama Bhakta é aquele que começa a ver Deus em tudo,
né? Deus é a inteligência, Deus é a causa material, manifesto como o mundo, o universo material, sustentado por essa inteligência suprema, ele é a causa inteligência, inteligente, a causa material, e como a gente começa a desenvolver tudo isso, as ações do Jiva já deixam de ser menos autocentradas, egocentradas para interesse somente seu e próprio, e começam a desenvolver ações para servir o campo, porque eles veem, começam a ver que Deus é a totalidade do campo. Então, naturalmente, através dessa expansão de visão, de compreensão da natureza de Saguma, Saguna e Shuara, o indivíduo já vê, então, o meu Deus não está somente lá no meu quartinho, no meu altar, meu Deus está em tudo. Deus é um, né? E ele está presente em tudo, por trás de tudo, né? Então, o indivíduo, ele começa a colocar ações não para fazer um contrato com Deus, eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu estou fazendo ações mais e mais com o espírito do Niskama Bhakta, cujo objetivo é servir Deus, devolver alguma coisa para o campo, retribuir alguma coisa para Deus, porque ele vê Deus no campo dármico, tá? Você entende? Então, esse Niskama Karma, Sakama Karma, quase que invariavelmente, eles são relativos, né, à compreensão de Deus, seja ele como uma deidade com nome, forma e uma característica, ou a totalidade de todos os nomes, cores, formas e características, tá? E aí a atitude vai mudando. Em vez de eu querer coisas para mim, eu quero coisas para servir o campo, né? E didaticamente o Swami apresenta essas, fazendo um passo para trás, em geral. Nós dizemos que existem a tradição mais tradicional, existem somente dois caminhos, duas práticas espirituais. Uma é o Karma Yoga e o outro é Yana Yoga. Mas aí existe a concessão para aquilo que nós chamamos meditação ou Upasana, ok? Então, no capítulo 6 do Gita, né, é introduzido, né, com muita ênfase o Upasana Yoga. E quando eles introduzem o Upasana Yoga, eles dizem tem Karma Yoga, que inclui a observação do Dharma, o Upasana Yoga e depois o Jnana Yoga. Então, a estrutura já se torna o quê? Três, né? Três. Karma Yoga, Upasana Yoga, e é dito fazer. Você faz Karma Yoga primeiro, depois faz o Upasana Yoga. Eu tenho dito que não necessariamente essa estrutura didática ela deve ser tão tangível assim, tão delimitada, delineada, né? Porque, principalmente para nós ocidentais, nós entramos quase, a maioria de nós, eu creio, em contato com a espiritualidade através da meditação. A gente nem queria saber nada de Deus, isso e aquilo, mas a gente achava que através da meditação você obtém a iluminação, etc, etc. Então, o Passana é mais ou menos um conceito e um esforço muito presente entre os buscadores espirituais ocidentais, né? Então, muitos de nós iniciamos fazendo uma forma ou outra de meditação. Então, a minha sugestão e a sugestão do Swami também vai aparecer mais para frente, é que não existe linhas divisórias muito rígidas. Nós que já temos uma introdução à espiritualidade através da meditação, nós somos, né, convidados, a minha sugestão, o meu convite é que nós entremos, né, imediatamente no âmbito da Upasana, seja o meu nível, o nível de um devoto a um Deus com nome, com a forma e com uma característica, um Istadevata, né? Um Deus personalizado, um Deus pessoal, uma deidade, uma divindade, que eu faça o meu Upasana, né? Minhas meditações, focando nesta deidade, nas características dessa deidade. Gente, do ponto de vista de Vedanta, a meditação nós sabemos que a meditação sempre requer um objeto de meditação, muito embora existam por aí outros conceitos. Não, você não precisa de nenhum objeto de meditação. Você tem que esvaziar a mente e se tornar presente. É uma meditação legal? É. Mas do ponto de vista do Vedanta, a meditação, ela não produz o autoconhecimento. Ela serve para quê? Para focar a mente e desenvolver e expandir mais a mente,
na medida que o seu objeto de meditação se torna mais expansivo ou mais sutil, tá? Então, quando a gente diz, vamos fazer a meditação por uma hora de ficar, trazer a mente focado em Ishvara como essa inteligência suprema, né? É tão sutil. Então, o indivíduo ele tem que lembrar dos ensinamentos que descrevem essas leis éticas, morais, kármicas, psicológicas, como leis, né, que sustentam a experiência humana, que influenciam diretamente a experiência humana, e lembrar do universo manifesto, que somente é possível através deste desenho extremamente preciso e inteligente, lembrar que não é possível uma criação sem um criador, né? E que a inteligência ela não é inerente à matéria, como as pessoas aí das ciências modernas pensam. A inteligência é independente da matéria, entendeu? Esse Sattva Guna é independente da matéria, a matéria é desenhada inteligentemente, e a pessoal aí da ciência, né, eles têm a tendência de achar que a matéria por si possui inteligência. Não, a inteligência é livre e independente da matéria. Os objetos, as configurações, elas são tão inteligentemente desenhadas que dá a impressão a essa galera de que a matéria possui inteligência própria. Mas não é assim. Então, o que eu estou querendo dizer é que o Passana, ele pode e deve ser introduzido como sadhanas nossas, né? A nível de devoção a uma deidade pessoal ou até devoção a Vishvarupa Ishvara, que é o Ishvara cósmico, a totalidade, todos pares opostos, de todos names, cores e formas. Então, a meditação, ela já pode fazer parte das nossas sadhanas, não precisa ser assim tão estruturada. Eu estava dizendo que a tradição mais tradicional só existe dois caminhos, o caminho da ação e o caminho da contemplação e compreensão. Aí a gente faz, não, existem três caminhos, o caminho da ação, o caminho da meditação, o Passana e o caminho do Jnana Yoga, que é o estudo, a contemplação e o conhecimento. Aí aqui o Krishnajit diz, não, vamos desmembrar isso em cinco tipos, né? A gente vai desmembrar dois tipos de Karma Yoga, dois tipos de meditações, Karma Yoga 1 e 2, dependendo da sua visão de Deus, Deus limitado por uma deidade, ou Deus como a totalidade de todas as configurações dos gunas de Maya, que compreende o cosmos, né? E o mesmo com a meditação requer um objeto de meditação, e para um Vedantino, esse objeto de meditação precisa ser um símbolo do Criador, um símbolo de Deus. Você não consegue entrar nesse processo vedântico sem incluir Ishvara, Deus, na sua equação de vida, na sua compreensão do mundo, né? Compreensão de si e etc. Quem é que sustenta esse corpo físico? Os pramas desenhados inteligentemente para manter as nossas funções fisiológicas sem que a gente faça coisa alguma, né? Então, todos os ensinamentos precisam ser lembrados durante a Upasana, de modo que a gente vá focando a mente enquanto relembrando essa natureza de Deus, seja uma deidade. Quando você tem uma deidade pessoal, você simplesmente vai usar aquela deidade que possui alguns atributos, né? Você estuda um pouco essas deidades, o pessoal lá na Índia, né, lá na cultura velha, mas ela vai ter um papel mais de produzir mais foco, menos dispersão mental, né, one-pointedness, né? Mas quando você entra no âmbito de Vishvarupa e Ishvara, né, são conceitos mais sutis a respeito da natureza de Saguna e Ishvara, e aquilo vai expandindo a mente também, tá? Vai expandindo e vai sutilizando a mente. A mente, na verdade, não consegue entrar naquele nível de meditação a menos que ela já esteja devidamente sutilizada. Então, esses cinco estágios podem ser apresentados e o que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa esperar passar por todo o Karma Yoga para entrar na Upasana. A Upasana, a meditação, ela serve o propósito de desenvolver foco e expansão e é importante que a gente volte para esse conceito. Eu estou falando volte porque eu, no passado, eu iniciei com o conceito de meditação, passei décadas meditando, depois eu compreendi que a meditação não resolvia o problema e eu joguei fora o bebê com a água suja da banheira, né? Porque eu falei assim, se não produz iluminação ou autoconhecimento, não serve. Não.
ela é absolutamente indispensável para melhorar, purificar, desenvolver foco e expansão da mente, tá? Cada coisa em seu lugar, a gente tem que dar a César o que é de César, a gente tem que dar ao Upasana aquilo que o Upasana merece, né? Então, esse tipo de Bhakti Yoga é o Jnana Yoga. Ele chega à compreensão de sua natureza imortal. O verso fala de sabedoria imortal. A sabedoria imortal é a sabedoria a respeito da sua própria natureza imortal, o além do nascimento e morte, né? Então, o elixir da imortalidade, a galera agora da elite bilionária, né, do planeta, está toda ela se movendo em biotecnologia que a gente não tem nem ideia do que eles estão fazendo. Todo mundo acreditando que eles possam estender a vida humana até 200 anos. Os últimos projetos dele, tem uma empresa nova que diz que não, nós faremos de modo que os 50 anos de antes agora vão ser 95. Quando você chegar a 95, vai ser equivalente a 50 anos de 30 anos atrás, porque nós estamos descobrindo um modo de nos tornarmos imortais, ou estendermos a vida por muito, muito tempo. Aí tem aquela galera que acha, não, não, isso não vai dar certo, é melhor a gente criar os nossos avatares, né, os nossos robôs, os nossos cyborgs, a gente se une a eles, aí a gente pode viver eternamente como um cyborg, né? Aí já é um outro discurso, mas eles estão enlouquecidos porque eles têm tanto dinheiro, tanto poder, eles querem vencer o problema da mortalidade a todo custo, sabendo, sem se dar conta, né, que tudo aquilo que nasce, envelhece e morre, naturalmente a ciência pode resolver, né, problemas de muitas doenças e estender um pouco a vida humana. Mas estender para quê, Marcelo? Estender para quê? Viver uma vida miserável como essas pessoas vivem, né, violando o Dharma, né, oprimindo, né, cruelmente a classe trabalhadora e explorando as outras nações, entrando lá, roubando, impondo, né, e fazendo guerras. Essas pessoas querem viver mais para quê? Para causar mais sofrimento e para sofrerem ainda mais, né? Então, eu não vejo muita vantagem de viver para sempre. Agora, já que eu estou fazendo fofoca científica, eu vou contar mais uma. Que tem uma galera também, isso é uma coisa que já existe há 10, 15 anos, estudos genéticos que estão contemplando e desenvolvendo uma engenharia genética de modo tal que o ser humano ele reduza a dimensão do seu corpo à metade. Tá, imagina a gente fazer um seminário de Vedanta e a Marineia passou por essa engenharia genética, a gente chega, a gente encontra ela metade do tamanho dela, né? Então, e qual é a teoria por trás disso? Ele assim, o ser humano, ele consome muitos recursos do planeta, né? Por exemplo, se a gente achar que é melhor aumentar o corpo físico, a gente vai precisar dobrar os recursos, dobrar as produções alimentícias e isso e aquilo, os serviços, né? Se a gente resolver a metade, a gente vai cortar na metade, né, a necessidade, o consumo dos recursos. Então existe, né, contemplações para tudo. Tem sempre uma lógica por trás de tudo isso, mas essa coisa de mexer com um desenho inteligente de Deus, tentando ser mais esperto que Deus, para mim, acaba sempre dando encrenca, né? E aqui ele fala que este ensinamento é um ensinamento védico, é um ensinamento dhármico, porque, de acordo com os Vedas, o Swami aqui nos lembra que o ensinamento védico, né, ele é a fonte original de toda a cultura espiritual, religiosa que existe neste planeta. Eu tive essa sacação antes de ler isso nas falas do Swami Paramartananda, quando eu estava com o Shine World. Eu falei isso para o James na época, ele ficou assim: Uou, uou, onde é que você tirou isso? Você tem certeza? Você está falando disso? Que é a fonte original de toda a sabedoria espiritual, religiosa. Eu falei: não, eu digo isso porque eu tenho essa sensação dentro de mim, porque eu conheci um pouco de outras culturas, de outros, e eu nunca vi uma fonte de sabedoria espiritual, religiosa,
tão profunda, né, e tão rica, né? E você pode verificar elementos de tudo isso nas outras religiões, né? Então, isso é chamado a fonte original primária dessas leis, né, religiosas, espirituais, éticas, morais, que são embutidas na criação, elas são reveladas através dos Vedas. Quando? No início. Mas qual início? Ah, desde a primeira civilização nesse planeta. Por quê? Porque tem sempre aqueles carinhas chatos que querem fazer perguntas difíceis, né? Então tem sempre os rishis que começam a fazer essas questões existenciais, o porquê que eu estou aqui, qual é o propósito da vida, da onde eu vim, para onde que eu vou, e eles começam a contemplar tudo isso. E uma mente procura, acha, né? Acha como? Através de downloads, através de revelações que ocorrem, essas mentes extremamente contemplativas, do mesmo modo que no plano da investigação científica, as pessoas passam uma vida tentando compreender um fenômeno científico, um fenômeno objetivo, e aí tem aquele momento de eureka e a compreensão ocorre. Não é muito diferente da compreensão Aham Brahmasmi, que ocorre também subitamente, né? Bum! Assim, após nós termos tido a compreensão bem já estabelecida a nível intelectual. Então, os rishis são aqueles que recebem essas revelações, não porque por acaso, é porque eles estavam contemplando e contemplando, querendo compreender. Quando foi isso? Desde o início da primeira civilização, desde o primeiro início, quando surgiram esses organismos biológicos inteligentes, dotados de Viveka Shakti, né? Capacidade de discriminação. Então, aqui o Swami diz, até mesmo o Buda, que foi tão famoso, né? Ele nasceu na Índia, ele começou o seu trabalho na Índia, ele deixou, né, o palácio do rei, seu pai, ele abandonou tudo, se tornou um sannyasi, como ele viu os sannyasis que já estavam vivendo fora, né? E aí ele passou por muitas tapas, né, muitas austeridades, etc., que são as propostas do yoga, né? Então, ele acabou sendo glorificado no mundo inteiro, mas ele negou Deus, ele rejeitou os Vedas, né? E por isso, na Índia, ele não sobreviveu. Ele desapareceu da Índia. Em um dos papéis, eu comecei a ler um livro que um estudante meu, inglês, trouxe quando veio me visitar sobre a vida de Shankaracharya. E ali explica o modo qual a Índia estava infestada por todos esses conceitos do budismo, os derivados, não necessariamente de Buda, mas do budismo, que eram conceitos ateístas e materialistas, né? E ele teve que debater tudo isso para, de qualquer modo, né, restabelecer a cultura védica que estava sendo infiltrada por todos esses conceitos ateístas e materialistas, né? Buda rejeitou Deus e os Vedas. Se você rejeita, você não sobrevive na Índia, né? Portanto, aqui Swamiji disse que Krishna Ji diz que todo guru, todo professor, ele sempre se certifica de que os ensinamentos e as explicações que eles expõem estejam absolutamente em harmonia com a tradição védica vedante. Então, se você encontrar um professor que se diz Vedanta, né, que mistura um monte de abobrinha, saiba que ele não está realmente seguindo a tradição védica vedântica, né? Ele está misturando as coisas para criar um sistema que ele possa dizer: este é o meu sistema moderno para o mundo e os homens e as mulheres contemporâneas, ok? Misturando um monte de bobagem. E o próprio Krishna quis dizer isso não é a minha filosofia, isso é em total harmonia com os Vedas, com Dharma, etc. Não importa o quanto iluminado você seja, se você não estiver, se você rejeitar Deus e os Vedas, você não sobrevive, pelo menos na Índia, né, que é uma nação mais sábia espiritualmente.
Por isso que no Bhagavad Gita é chamado de Schmidt. Schmidt, eu tenho dificuldade de pronunciar essa palavra. Me ajuda aí, Marcelo. Smith, Smith, Smith. Smriti. Então, isso aí significa o quê? É uma literatura, tá? É uma literatura original, né? Em total harmonia com os Vedas, tá? Então, o Shruti é existe o Shruti e o Shmiti, ok? Shruti são aquelas revelações que vieram diretamente de Shwara através dos Rishis. E os Shmitis são os Puranas, entre outros, que foram escritos por pessoas, tá? E foram escritos por pessoas. Bhagavad Gita é chamado um Srimiti Granta, porque é assim escrito por Lord Krishna, né? O Abhyasacharya, quem seja, né? Mas ainda assim é em total conformidade e harmonia com os Vedas, né? E ele fala sobre a eficácia do Yanni, que foi abençoado pelo autoconhecimento, é aquele que viveu uma vida me mantendo sempre ali como objetivo final, objetivo espiritual mais elevado. Ele é firme, ele é intenso, ele é um mumukshu, né? Ele é um buscador espiritual, realmente focado, né? Intensamente focado. E eles se tornarão os maiores bhaktas, aqueles mais próximos, queridos e íntimos a mim. Assim termina este 12º capítulo chamado Bhakti Yoga, na parte central do Bhagavad Gita, que é a essência dos Upanishads, que trata do conhecimento da natureza de Brahman, como também das disciplinas preparatórias para este conhecimento. Portanto, ele é dito ser um capítulo, né? Um capítulo pequeno, mas muito bem condensado, né? Que é bom para as pessoas estudarem, porque contém quase tudo, né? A essência dos Upanishads se encontra ali. Nós passamos para o resumo, que é um resumo muito bacana, com alguns elementos novos, né? Vamos lá. Então, ele vai recapitular dizendo que o Gita é dividido em 3 sessões de 6 capítulos cada, né? Ah, os primeiros 6 é Pratama, sessão Pratama, segundo Madhyama, e os últimos 6, segundo é Madhyama Satikam, e os últimos 6 conhecido Karama Satima, ok? Então, o primeiro, como nós sabemos, como eu tenho dito, né, ele está mais focado na natureza do Jiva e o seu relacionamento com o mundo e com o Criador. E o segundo, ele é mais focado na natureza de Ishwara, como nós vimos, né, o inteiro, a seção central, né, a parte central do sétimo, 12º, é sobre a natureza de Deus. E os últimos 6 capítulos, eles são mais a natureza das declarações de identidade entre o Jiva Atma, o Atma de Jiva, e o Atma de Brahman e o Atma de Ishvara. Então são capítulos mais curtos, né? Agora, não é que nós temos ainda 1/3 do Gita para fazer, não, a gente deve ter uns 20%. São muito bonitos, são muito ricos. Eu acho que vai ser muito gostoso, vai ser muito legal e muito frutífero, né? Então, a natureza do indivíduo foi vista nos primeiros 6 capítulos, a natureza de Deus no segundo, e no último vai se tratar do Svarupa, a natureza de Deus, 7 a 11, é o que nós concluímos. Naturalmente, o tópico de Ishvara Svarupa deve culminar sempre na devoção. Então, toda essa parte central, né, que é a natureza de Deus,
né, foi introduzindo Deus e a importância dos espíritos de devoção, e o último capítulo, o capítulo 12, ele enfatizou de modo total a devoção, de tal modo que ele diz: só existe Bhakti Yoga, porque toda e qualquer yoga, ela precisa estar permeada pela fragrância da devoção, né? Então, ele foi na última parte, evidenciando que sem a devoção nada é possível. Sem o amor a Deus nada é possível. Sem a devoção nada é possível, né? Agora, a questão é, como eu estava dizendo antes, como é que você vai ter amor, apreciação e devoção a uma pessoa, né? Reverência e etc., se você não a conhece, né? Então, a maioria dos círculos religiosos diz, não, você tem que ser um amante de Deus, ou você tem que ser um temente de Deus, mas sem oferecer muita compreensão a respeito deste relacionamento, as pessoas ou temem Deus ou procuram amar Deus, mas como é que você vai amar Deus sem você saber, conhecer, compreender a natureza de Deus? Então, o Vedanta, ele simplesmente elabora profundamente a natureza de Deus para que a gente realmente possa desenvolver o quê? Uma reverência, uma apreciação, um amor e uma devoção. A gente não consegue ter uma atitude de apreciação e amor por uma coisa, por um princípio que nós não conhecemos. Se aparece uma pessoa nova, né, no Vedanta Brasil, aí alguém diz assim, aí eu pergunto, vocês conhecem essa pessoa? Não, não, não. Então qual é a atitude de vocês? O que que vocês acham dela? Nada, não tem nenhuma atitude. Você gosta ou não gosta? Não, não sei. Eu não conheço, né? Então, quando a gente não conhece, a gente não tem nenhuma atitude, nem de apreciação ou de rejeição, tá? A gente precisa conhecer, e isso é o que distingue também o Vedanta dessas outras estruturas religiosas que não abordam, né, realmente a natureza de Deus. Dizem somente que você tem que amar Deus, o Deus veio aqui para nos salvar, ele veio aqui para resolver os nossos karmas. Os karmas, ele bota tudo nas costas dele e você é livre dos karmas e você é salvo se você aceita ele como Salvador. Tudo muito simples, maravilhoso, né? Mas ainda assim, eh, se existem falácias lógicas, até mesmo na compreensão védica da natureza de Deus, imagina na compreensão lógica superficial dessas religiões, assim como nós as conhecemos, né? Então, a gente precisa conhecer Deus, essa é a proposta do Vedanta. Poucas pessoas se sentem interessadas em compreender e conhecer Deus. Superficialmente, todo mundo diz, tudo bem, papai, é aceitar tudo como praçada e oferecer, mas na hora, né? Na hora realmente do teste de viver a vida com aquela compreensão, a partir daquela perspectiva de conhecimento, de compreensão, de aceitar tudo, sabendo que está vindo de Deus, desenhado sob medida para que eu possa me melhorar, né? Crescer. E assim a aceitação é total, né? Sem dar chilique, sem brigar com Deus, né? E aí eu coloco as ações sempre observando as leis de Deus. Então, viver tudo isso é uma coisa, compreender isso na teoria é outra, né? Então, o Vedanta diz, a compreensão é indispensável e ela tem que ser muito profunda e ela tem que ser seguida de quê? Da nossa força de vontade de implementar, de viver a partir daquele conhecimento. Eu não quero que o meu conhecimento seja uma coisa e minha vida seja uma outra, né? Então, não é fácil, né? Portanto, a gente diz, os bravos, né? Os corajosos guerreiros vedantinos, aqueles que assumem, né, que este desafio, com essa ignorância cósmica, né, levantam a espada da sabedoria e começam a viver a partir daquela perspectiva de conhecimento. Mas para isso nós precisamos compreender muito bem a natureza de Deus. Ninguém consegue amar ou apreciar alguém sem conhecê-la profundamente. Até mesmo nos relacionamentos pessoais, afetivos, amorosos, né? As pessoas precisam, ou até mesmo os relacionamentos odiosos, você precisa conhecer uma pessoa para odiá-la também, né? Senão você simplesmente é indiferente a tudo e às pessoas, né? Que é o objetivo final do Vedanta, né? Você transcender
esses opostos entre eles, o amor e a rejeição, né? A atração e a repulsão, e viver com uma equanimidade a respeito de todas as expressões dos Gunas de Maya, né? Sabendo que todos são vítimas da ignorância cósmica imposta nesta ordem física material, assim como nós a vemos, né? Então, até mesmo estava dizendo, nos relacionamentos afetivos, pessoais, a gente precisa conhecer as pessoas. Em geral, o período de lua de mel é o período melhor, porque a gente ainda não conhece totalmente, mas a gente projeta tanto um no outro, e o outro faz um esforço enorme para responder às suas projeções, mas aí, mais cedo ou mais tarde, a coisa vaza, né? E aqueles aspectos menos positivos a respeito de nós vazam e aí tem sempre um pouco de desilusão, né? Portanto, nesses 5 capítulos, né, centrais, por que que são 5 capítulos? Portanto, 5 capítulos. Krishna, uma atitude gerada com base no seu entendimento, e Krishna conhece esses princípios, são 5 capítulos destinados à glória de Deus, à natureza de Deus. Então, não estou lembrado que, de repente, o 7º capítulo não é realmente totalmente sobre a natureza de Deus, talvez seja isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Para você pode perguntar se existe realmente glória em Deus. É, eu não consigo manter uma atitude se eu não sei. A atitude não é baseada numa um comandamento, os comandamentos de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, né? Ame o seu vizinho como a si mesmo. Então, a atitude não pode ser cultivada e mantida através de um comando, né? E não é possível simplesmente através da força de vontade de me conformar a esses comandos. Ela é gerada através de uma compreensão profunda. Krishna compreende esse princípio. 5 capítulos, Krishna ou Vyasacharya dedica para nos dar o conhecimento de Deus. E agora que sabemos que Deus será, qual será a atitude saudável de Deus, então é até o capítulo 11. E agora no capítulo 12, né? A devoção é salientada, né? O amor, sem a devoção, o amor não pode se manifestar. Conhecimento primeiro, a devoção segue o conhecimento, a devoção purifica o coração do indivíduo, a mente, e somente então a devoção, o amor ou a compaixão se desenvolve, a empatia, né? E aí chega o capítulo 12, que é uma consequência natural desses últimos 5 capítulos, do capítulo 7 ao 11, né? Embora seja muito curto e conciso, né? Somente 20 versos, é um capítulo muito, muito importante, porque ele apresenta a essência de todos os ensinamentos védico-vedântico. Nem mesmo o ensinamento vedântico inteiro é um ensinamento védico inteiro. Sim. O ensinamento vedântico, ele não cobre todos os aspectos dos ensinamentos védicos, ok? Principalmente os aspectos ritualistas, o Vedanta não cobre, né? Então, a essência do Vedanta não cobre determinados aspectos que pertencem, né, ao Veda Purva, né, que é a parte inicial dos Vedas, que inclui também muitas cerimônias e rituais, né? A parte final dos Vedas, o Vedanta, né, é a parte que nos interessa mais. Ambas são condensadas em 20 versos concisos. Ele está dizendo que nem mesmo o Vedanta, ele condensa tudo isso, mas este verso, este capítulo 12, condensa até mesmo aspectos ritualísticos, porque, se a gente for lembrar, existem passagens, alguns desses versos, eles abordam aqueles bhaktas ritualistas, né? Portanto, principalmente este capítulo é considerado muito importante, tá?
Aí ele diz, ele é considerado importante também porque ele é pequeno e muitas pessoas dizem que é um capítulo bom para a gente estudar, memorizar, né? Estudar, memorizar e, e meditar. É por isso que no final do 12º capítulo, Krishna usa a palavra Dharmya Amartam Idam, e que seguem fielmente esse ensinamento justo, dármico e imortal. A palavra Dharmya aqui indica que este capítulo é a essência da obsessão do Vaidika Dharma, o ensinamento védico a respeito do Dharma, né? Esse capítulo tem principalmente dois tópicos. O primeiro é o Bhakti Yoga, né? E ele aborda ele recorda os 5 níveis de Bhakti Yoga, né? Mas principalmente mais importante, distinguindo ele dos outros, é que ele fala de modo bem amplo, né? Bem extensivo a respeito do Bhakti Yoga Pala. Quais são os frutos, quais são os benefícios do Bhakti Yoga, né? Que é simplesmente esse pacote, digamos assim, de todas as sadhanas que precisam haver ou ser permeados por esse espírito devocional, de apreciação, de amor, de reverência, que somente é possível na medida que a gente compreende profundamente a natureza de Deus, né? Que no final Deus nada mais é do que a consciência original, né? Consciência não dual, e a consciência nada mais é do que Deus. Isso é Brahman, que também é sinônimo de existência daquilo que existe. Qual é o benefício do resultado deste processo que envolve Bhakti Yoga de A até Z, né? Então, este é o tópico, né, que nós estivemos curtindo, né, no último final de semana, os benefícios desse processo que envolve Bhakti e que culmina com o Bhakti mais elevado, que é o Bhakti do Yani Yoga, né? Ou do Yani, assim por dizer. Então a gente faz uma pausa de 10 e a gente volta para dar continuidade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.